Existe um limite silencioso operando dentro da sua mente. Um valor máximo que, mesmo sem perceber, você acredita ser o maior patamar financeiro que consegue alcançar. Esse número não está escrito em lugar nenhum, mas ele governa suas decisões, seus comportamentos e, principalmente, seus resultados. Esse limite invisível impede que você avance, mesmo quando as oportunidades aparecem. E em poucos instantes você vai entender exatamente por quê. Antes disso, quero que você faça um exercício simples. Imagine que você vai comprar um carro agora. Ao entrar em um site de busca, qual seria o valor máximo que você colocaria no filtro de preço? Pense rápido: 40 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil? O número que surgiu automaticamente na sua cabeça não foi escolhido ao acaso. Ele revela até onde a sua mente acredita que você pode ir. Esse é o seu limite financeiro interno. E aqui está algo importante. Esse teto não tem relação direta com o quanto você ganha hoje. Ele começou a ser construído muito antes do seu primeiro salário, ainda na infância. Enquanto esse limite existir no seu inconsciente, prosperar será extremamente difícil. Talvez você já tenha vivido situações assim. Recebe um dinheiro extra, decide guardar ou investir, e, de repente, surge um imprevisto caro. O carro quebra, aparece uma despesa inesperada, algo acontece e o dinheiro some. Isso não é azar. É o seu limite interno se manifestando na realidade. Ao longo deste conteúdo, você vai entender de onde esse teto surgiu, como ele controla suas escolhas sem que você perceba e, principalmente, como começar a desmontá-lo. Durante muito tempo, fomos ensinados que dinheiro é consequência direta de esforço, que quem trabalha mais ganha mais, que mérito sempre é recompensado. Mas basta observar a realidade para perceber que isso não se sustenta. Você conhece pessoas que trabalham exaustivamente, fazem jornadas de 12 ou 14 horas por dia e continuam lutando para pagar as contas? E também conhece pessoas que trabalham menos, com mais leveza e vivem em abundância? Profissionais da mesma área, mesma formação, mesma experiência. Um prospera, o outro fica estagnado. Se dinheiro fosse apenas esforço, isso não aconteceria. A verdade é que dinheiro não é apenas uma questão de trabalho. É uma questão de mentalidade. Dinheiro é um estado interno. Você não ganha quando quer. Você ganha quando se permite ganhar. E essa permissão não vem da sua vontade consciente. Ela vem de uma programação profunda, instalada muito antes de você entender o que era dinheiro. Volte ao exercício do carro. Aquele valor não foi uma escolha racional. Ele foi condicionado, programado. Esse número funciona como uma barreira invisível que define o máximo que você consegue aceitar como possível para si. Tudo que está acima disso é automaticamente rejeitado. Se alguém te oferecesse hoje a chance de comprar um imóvel de alto padrão, a primeira reação provavelmente seria: isso não é para mim. Você nem analisa, você rejeita. E esse mecanismo acontece todos os dias, em oportunidades que você nem percebe que está descartando. Para lidar com isso, a mente cria justificativas. Eu não preciso de tanto. Dinheiro muda as pessoas. Rico não é feliz. Essas frases não são verdades universais. São crenças limitantes que a mente usa para explicar a própria escassez que ela mesma cria. E esse limite não aparece apenas quando você pensa em comprar algo. Ele se manifesta no valor que você cobra pelo seu trabalho, no aumento que você aceita, no quanto você se permite guardar, no quanto investe em você mesmo. Ele está ativo agora, decidindo silenciosamente o que você pode ou não ter. Esse teto foi construído ao longo dos anos, camada por camada. Discussões sobre contas em casa, frases como dinheiro não dá em árvore. Pessoas prósperas sendo rotuladas como gananciosas. Ideias religiosas distorcidas associando riqueza à culpa. Pais, professores, amigos, mídia, igreja, sociedade. Todos participaram dessa construção. E até hoje, ambientes, relacionamentos e círculos sociais podem continuar abaixando esse limite sem que você perceba. A questão não é buscar culpados.
É entender que, se foi construído, pode ser desconstruído. Pouca gente percebe o quanto o meio influencia pensamentos, opiniões e crenças. Muitas pessoas acreditam que suas ideias são totalmente próprias, quando na verdade são fruto de um ambiente que condiciona, repete padrões e reforça limites. A pessoa constrói uma visão política, econômica e até espiritual, e acredita que chegou sozinha àquelas conclusões, sem perceber que existe um sistema inteiro moldando percepções, criando divisões e mantendo tudo funcionando exatamente como está. Quem deseja prosperar precisa desenvolver consciência. Precisa aceitar que muitas verdades foram instaladas na sua mente pelo convívio com familiares, amigos, professores, redes sociais e pela cultura em geral. Só quando você entende o mecanismo é que consegue se libertar dele. Esse teto financeiro inconsciente é sustentado basicamente por dois pilares: a percepção de capacidade e a percepção de merecimento. Toda vez que surge uma oportunidade financeira, sua mente faz duas perguntas silenciosas, quase imperceptíveis. Eu sou capaz de conquistar isso? Eu mereço viver isso? Se a resposta for negativa para qualquer uma delas, a oportunidade é sabotada automaticamente, sem esforço, sem drama, sem consciência. E essas respostas não vêm da lógica, da análise racional ou do planejamento financeiro. Elas vêm de algo muito mais profundo, as suas feridas emocionais. Todo problema financeiro é, no fundo, um problema de autoestima. Se você cresceu ouvindo que não era inteligente o suficiente, a sua percepção de capacidade foi ferida. Se você cresceu vendo outras pessoas prosperarem enquanto a sua família lutava para sobreviver, o seu senso de merecimento foi afetado. Se você passou por situações de humilhação, rejeição ou constante comparação, ambos foram machucados. O mais difícil é que essas feridas não desaparecem com o tempo. Elas não somem quando você vira adulto. Elas continuam operando nos bastidores, influenciando cada decisão financeira que você toma. Elas determinam quanto você cobra pelo seu trabalho, quanto aceita receber, quanto se permite guardar e quanto deixa entrar na sua vida. Como essas dores não são conscientes, a mente cria mecanismos de defesa. Um dos mais comuns é a racionalização. Dinheiro não traz felicidade. Essa frase é repetida exaustivamente, mas raramente analisada com profundidade. Já parou para pensar no que a falta de dinheiro provoca? Menos liberdade para escolher experiências. Menos tempo de qualidade com a família e amigos. Mais jornadas exaustivas de trabalho. Menos acesso à saúde, educação e conforto. Mais estresse, ansiedade e sobrecarga mental. Claro que dinheiro não compra felicidade, mas ele compra tempo, segurança, conforto e acesso, e tudo isso reduz sofrimento. Se uma pessoa não é feliz, não é o dinheiro que vai resolver isso, mas a ausência dele, na maioria das vezes, agrava ainda mais o problema. É importante separar as coisas. Depressão, por exemplo, é uma doença que pode atingir qualquer pessoa, rica ou pobre. Mas muitos gatilhos emocionais vêm diretamente da escassez. Dívidas, insegurança, rotina exaustiva e falta de perspectiva. Por isso, do ponto de vista psicológico, o dinheiro ocupa a base das necessidades humanas. Sem suprir o básico, a mente entra em modo de sobrevivência. Quando a cabeça está ocupada com contas, dívidas e medo do futuro, como encontrar paz interior, propósito ou evolução espiritual? Prosperar não é sobre acumular riqueza. É sobre retirar o dinheiro como obstáculo para o seu crescimento como ser humano. Liberdade financeira não significa parar de trabalhar. Significa não depender exclusivamente do trabalho para sobreviver. Significa poder escolher. E o valor dessa liberdade é individual. Para alguns, uma renda menor já traz tranquilidade. Para outros, é preciso mais. Não existe certo ou errado. Existe o valor necessário para viver a vida que você deseja, sem trocar saúde, tempo e dignidade por dinheiro. Mas enquanto o seu teto financeiro interno for baixo,
você nunca chegará nesse ponto. Toda vez que se aproximar dele, a sua própria mente vai criar situações para te puxar de volta. E isso acontece através de padrões automáticos de sabotagem. Esses padrões funcionam como âncoras invisíveis que impedem você de avançar, mesmo quando tudo parece estar dando certo. Eles atuam no automático, sem que você perceba. Por isso podem ser chamados de sabotadores silenciosos. O primeiro sabotador é a dificuldade em receber. Quando alguém te elogia, você minimiza. Quando recebe um presente, sente desconforto. Quando surge uma boa oportunidade, você encontra motivos para recusar. Esse padrão nasce da sensação inconsciente de não merecimento. E toda vez que você rejeita algo positivo, envia uma mensagem clara para si mesmo e para a vida de que não merece receber. Com o tempo, as oportunidades diminuem. O segundo sabotador é a crença de que dinheiro nunca sobra. Muita gente diz: "Eu não consigo guardar porque nunca sobra no fim do mês." Mas a verdade é que, para quem pensa assim, o dinheiro realmente nunca vai sobrar. Sempre aparece algo urgente para gastar. A lógica precisa ser invertida. Guardar dinheiro não pode ser a última prioridade. Precisa se tornar a primeira. Mesmo que seja um valor pequeno no início, o ato de se pagar primeiro muda completamente a relação com o dinheiro. O terceiro sabotador são os vampiros energéticos. São pessoas e ambientes que drenam sua energia, sua motivação e, consequentemente, sua prosperidade. Gente que reclama de tudo, desacredita seus planos, projeta medo, compara sua vida com a dos outros e faz você se sentir insuficiente. E aqui entra um ponto delicado. Será que, em alguns momentos, você mesmo não se tornou um vampiro da própria energia? Reclamar demais, duvidar de tudo e se comparar o tempo todo também sabotam o crescimento. O quarto sabotador é o termômetro financeiro interno. Toda vez que você começa a prosperar, algo acontece para fazer o dinheiro ir embora. O carro quebra, surge uma despesa médica, aparece uma oportunidade ruim, uma emergência inesperada. É como se existisse um regulador invisível que não permite que você ultrapasse determinado patamar. Essas situações não são mero acaso. O inconsciente cria cenários para te trazer de volta à zona de conforto da escassez. O quinto sabotador é a síndrome do impostor. A sensação constante de que, a qualquer momento, tudo pode desmoronar. O medo de ser descoberto, de não ser bom o suficiente, de perder o que conquistou. Esse padrão gera dois comportamentos extremamente limitantes: o medo de crescer, porque a queda parece assustadora, e a necessidade de se esconder, para não chamar atenção. A pessoa não se promove, não se posiciona, não cobra o que vale. Prefere ser invisível a correr o risco de ser julgada. Até aqui, falamos sobre o teto financeiro inconsciente e sobre os sabotadores que mantêm esse teto no lugar. Mas apenas entender não é suficiente. Se nada for feito, tudo continua igual. Por isso, é importante transformar consciência em ação. Quero te propor um exercício simples, mas poderoso. Pegue papel e caneta ou abra o bloco de notas do celular. Responda com total honestidade para si mesmo. Primeira pergunta: o que você mais ouvia sobre dinheiro quando era criança? Segunda pergunta: você já quis seguir algum caminho, projeto ou sonho e desistiu porque disseram que aquilo não dava dinheiro? Se sim, qual era esse sonho? Ele ainda faz sentido para você? Terceira pergunta: qual valor representaria liberdade financeira para você e para sua família? Como você imagina conquistar essa liberdade? Essas respostas funcionam como um diagnóstico das crenças que operam no seu sistema interno. Elas mostram de onde vêm os limites e apontam para onde você pode ir. Você pode estudar investimentos, trabalhar mais horas, montar o melhor planejamento possível. Mas se não tratar a raiz emocional e mental do problema, o resultado tende a se repetir. Entender o problema é o primeiro passo. Agora surge a pergunta mais importante: como resolver? A resposta para romper esse limite interno não é mágica e nem superficial. Ela é simples de entender, mas exige profundidade.
É necessário curar as feridas emocionais que moldaram sua relação com o dinheiro. Enquanto essas feridas permanecerem ativas, nenhuma técnica financeira será suficiente. Você pode aprender sobre investimentos, negócios, planejamento e estratégias, mas sempre que se aproximar de um novo patamar, algo interno vai te puxar de volta. É por isso que a verdadeira transformação começa de dentro para fora. Reprogramar crenças, ressignificar experiências passadas e elevar a percepção de capacidade e merecimento são passos fundamentais nesse processo. Isso pode acontecer de diferentes formas. Algumas pessoas encontram esse caminho na terapia, outras em mentorias, grupos de apoio, estudos profundos ou no autoconhecimento. Não existe um único método correto. O que existe é o compromisso com a própria transformação. Prosperar é possível. E quando essa ideia deixa de ser apenas um desejo e se torna uma crença real, a sua realidade começa a se reorganizar. Liberdade financeira não é sobre acumular dinheiro por vaidade ou status. É sobre retirar o dinheiro do centro das preocupações para que você possa focar no que realmente importa. Quando o dinheiro deixa de ser um problema constante, sobra espaço mental para a família, para o cuidado com a saúde, para o desenvolvimento pessoal, para o propósito e até para a espiritualidade. A palavra liberdade vem da ideia de não servir. Liberdade financeira significa não ser escravo da necessidade. Não significa parar de trabalhar, mas sim poder escolher como usar o seu tempo, sua energia e seus talentos. Cada pessoa tem o seu próprio número de liberdade. Para alguns, uma renda menor já traz tranquilidade. Para outros, é necessário mais. E está tudo bem. Não existe moralidade no valor. Existe coerência com a vida que você deseja viver. O problema é quando esse número é limitado por medos, crenças herdadas e feridas antigas. Quando isso acontece, a própria mente cria barreiras para impedir que você avance. Reconhecer isso é um ato de coragem. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando mudar os resultados sem nunca questionar os limites internos que geram esses resultados. Elas trocam de emprego, de estratégia, de cidade, mas carregam o mesmo teto invisível para onde vão. A verdadeira mudança acontece quando você decide olhar para dentro, identificar os padrões, questionar as crenças e assumir responsabilidade pela própria evolução. Os exercícios que você fez aqui são um ponto de partida. Eles não resolvem tudo, mas abrem portas. Eles trazem consciência, e consciência é o primeiro passo para qualquer transformação real. A partir daqui, o caminho é seu. Você pode ignorar tudo isso e seguir como sempre fez. Ou pode usar esse entendimento para começar, pouco a pouco, a reconstruir sua relação com o dinheiro, com o merecimento e com a própria capacidade. Prosperar não é trair seus valores. Não é se tornar alguém pior. Não é abandonar quem você é. Pelo contrário, é ter recursos para viver de forma mais alinhada com seus princípios. Quando você cresce, você também amplia sua capacidade de ajudar, de escolher e de viver com mais dignidade. Se este conteúdo fez sentido para você, reflita, releia, aplique e, se sentir que pode ajudar outras pessoas, compartilhe. Porque o primeiro passo para ultrapassar qualquer limite é enxergar que ele existe.